Boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente à Casa de Paz e Amor. Este trabalho que acontece todas as quintas-feiras, às 19h15, que possamos aproveitar ao máximo tudo o que a espiritualidade preparou para nós. Então, para iniciarmos hoje, nós damos uma pausa no módulo do livro Pão Nosso, de palestras, para apresentar um livro da Diretoria de Doutrina. E hoje, quem vai ministrar o tema Renovando Atitudes é o Henrique Lepski, assim como também fazer a leitura do Evangelho e a prece. E a mensagem, a prece inicial, quem vai fazer para nós é a Ana Santos. A fluidificação das águas pela Vera Romei. E a vibração dos passes será feita por mim, Lenira Soares. Então, que tenhamos um excelente trabalho. Querido amigo Jesus, que nós possamos sentir a sua presença, nos envolvendo, nos acolhendo, para que tenhamos nessa noite mais um trabalho iluminado, abençoado, que todos nós possamos sair daqui repletos de paz, com tudo aquilo que necessitamos, com todas as bênçãos que esses amigos nos trazem. Que o Henrique, que vai fazer por nós a palestra, possa ser envolvido nessa luz, nessa harmonia, e que Jesus nos conduza neste trabalho com muita paz, com muito amor, nos guiando, nos iluminando e nos dando a certeza de que nós saímos daqui melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe a todos nós, nesse nosso encontro. Então, como a Lenira disse, nós damos uma pausa no nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, e como todo primeiro trabalho de cada mês, nós abordamos o livro indicado pela Diretoria de Doutrina. E o livro desse mês é Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Mas antes, vamos à leitura do Evangelho e da mensagem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. E a mensagem espírita é do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. As dores da alma são fases naturais da elevação terrena, da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos, inatos ou forças interiores. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. E esse livro, ele constitui uma das bases da psicologia espírita, por sua capacidade ímpar de trazer conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo
em diretrizes práticas para a nossa saúde mental e para a nossa evolução espiritual. E uma das ideias principais deste livro é que a transformação individual só ocorre até onde a nossa autopercepção alcança, o que torna, assim, o processo de autoconhecimento o desafio principal para ser enfrentado. O espírito Hamed, autor espiritual, nos fala, então, da desconstrução da ideia de que a reforma íntima é um processo puramente impositivo. Ele nos diz que a mente humana frequentemente opera desconectada dos sentidos e das emoções profundas, o que gera uma certa cegueira diante da própria realidade interior. Como, por exemplo, o hábito de reagir impulsivamente em discussões, sem compreendermos que a irritação não é causada pelo outro, mas por um gatilho interno de insatisfação conosco mesmo. Logo, a percepção de si mesmo é, portanto, o limite da própria mudança pessoal. A pessoa que não percebe sua sombra, ou seja, seus aspectos reprimidos, não pode integrá-los e acaba por projetá-los no mundo externo. E isso pode ser exemplificado, por exemplo, pela pessoa que critica severamente o egoísmo alheio, sem notar que sua própria necessidade de atenção muitas vezes é uma forma de egoísmo também. E Hamed traz uma visão bastante abrangente sobre as emoções, que muitas vezes a tradição religiosa, ao longo do tempo, rotulou essas emoções como sendo pecaminosas ou erradas, como, por exemplo, a raiva e o medo. Quem aqui de nós nunca sentiu raiva ou nunca sentiu medo? Levanta a mão. Quero ver alguém levantar a mão. Eu quero ver alguém levantar a mão. Mas Hamed traz no livro, na sua perspectiva, que essas energias são componentes naturais da alma humana, que possuem funções defensivas e mediadoras, que são essenciais para a nossa sobrevivência e para o nosso crescimento. A repressão dessas emoções, consideradas erradas, iniciada geralmente na infância, resulta muitas vezes em adultos inseguros e emocionalmente bloqueados. Por exemplo, no livro, a raiva nos é apresentada não como um vício, mas como uma energia que, quando bem canalizada, serve para estabelecer limites saudáveis e transpor obstáculos que impedem o nosso progresso. Assim como o medo, por sua vez, ele é um mediador prudente, que evita que nós nos coloquemos em situações de perigo desnecessário. A verdade a qual Jesus se referia, segundo Hamed, começa com a aceitação da nossa verdade individual. Se a pessoa mente para si mesmo sobre o que sente, ela jamais alcançará a clareza espiritual necessária para a sua ascensão. Logo, isso pode ser entendido como: não adianta orar por paz se eu, por exemplo, não admito que estou com raiva de determinada pessoa. A paz começa no reconhecimento honesto das nossas emoções. E no livro também fala-se muito sobre as aparências. E trazendo o que o livro aborda para os dias atuais sobre as aparências, isso
possui uma aplicação imediata no contexto que vivemos atualmente, por exemplo, com as redes sociais. A necessidade, muitas vezes, de aprovação externa nos leva a criar máscaras, chamadas máscaras sociais, que sufocam a nossa essência. No cotidiano, essas plataformas digitais, elas tornaram-se palco principal para a exibição dessas máscaras. Como exemplo, e eu acho que todos nós já vimos ou participamos alguma vez disso, observamos o comportamento de famílias reunidas, onde famílias inteiras estão presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes, mergulhadas nas suas personas digitais. Então, é aquela velha cena, tem uma mesa com a família completa e ninguém conversa com ninguém. Está todo mundo olhando para o celular, está todo mundo olhando para o Instagram, está todo mundo postando alguma coisa. Muitas vezes a gente nem come o que a gente está a gente tira foto da comida e posta, mas a gente não come, né? Então, isso, e essa busca incessante pelas tais curtidas, pelos tais likes, é uma manifestação da nossa carência afetiva e muitas vezes da falta de alto valor, que são temas muito importantes abordados por Hamed, gerando em nós insatisfações íntimas que são constantes. Essa máscara digital cria um abismo entre o que a pessoa parece ser com o que ela realmente experimenta em sua intimidade. Eu que sou da época do Orkut, tinha uma comunidade que era assim, eu gostaria de viver no Orkut, né? Porque todo mundo era feliz lá, ninguém tinha problema, né? Estava todo mundo alegre, contente, era um conto de fadas, né? E hoje, se nós olharmos nas nossas redes sociais, também vamos ver esse fenômeno acontecendo, né? Nas mais atuais, né? E essas consequências, né, esse comportamento, traz consequências muitas vezes profundas, que estão no nosso inconsciente e muitas vezes nós nem percebemos. O ódio, muitas vezes, disseminado na internet e as agressões gratuitas em comentários, em postagens, são reflexos de pessoas que utilizam muitas vezes o anonimato ou até o distanciamento físico para projetar as suas sombras não resolvidas. Então, a renovação de atitudes, neste caso, passa pela vigilância dos pensamentos e pelo entendimento de que nossas ações, digitais ou não, também atraem desejos e sintonias mentais, que vão determinar o nosso estado de saúde e equilíbrio mental, emocional e espiritual. Quem aqui de nós, depois de muito tempo exposto numa tela, não sente uma certa ansiedade quando desliga? Ou quando está sem o celular na mão? Acho que todos nós sentimos um pouco disso, né? E um dos pilares também que o Espírito Hamed traz nesse livro, da sua explanação, ele fala muito sobre a superação do vitimismo. Ele afirma, então, categoricamente, que somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Assumir essa responsabilidade é descrito como um passo decisivo para a maturidade espiritual. No dia a dia, isso significa parar de culpar a falta de sorte, a criação dos pais ou qualquer outro fator externo pelas nossas, entre aspas, infelicidades. Ele utiliza, Hamed, a ideia de que somos arquitetos do nosso destino. Isso implica que o nosso presente é o fator que determina o nosso futuro. O dever moral
é primeiramente para conosco mesmo. Desenvolver a própria individualidade e descobrir os reais deveres para com a vida é a missão principal de cada espírito encarnado. Dessa forma, pode-se dizer: você não é culpado pelo que fizeram com você na infância, mas é 100% responsável pelo que faz com isso hoje, na sua vida adulta. Essa nova perspectiva retira a pessoa, então, de uma posição passiva de sofredora e a coloca no comando de sua transformação. A felicidade, nesse novo olhar, deixa de ser algo que acontece como um passe de mágica e passa a ser o resultado direto das atitudes vivenciadas no caminho do autoconhecimento. A boa notícia é que está nas nossas mãos realizar esta transformação e não na mão dos outros. As relações familiares, por exemplo, são um laboratório intenso para a renovação de atitudes. Quem aqui não tem problema na família? Quero ver levantar a mão de novo. Um problema, zero problema, zero. Todos nós temos. E Hamed sugere que os conflitos domésticos são muitas vezes reedições de dramas de vidas passadas que pedem uma nova solução. E isso no nosso cotidiano se traduz naquela dificuldade, muitas vezes inexplicável, que temos para lidar com um filho, ou um temperamento mais difícil de um pai, de uma mãe. Hamed ensina, então, que tentar muitas vezes impor atitudes aos outros é desrespeitar o grau de crescimento espiritual de cada um. E a verdadeira renovação começa quando aceitamos os nossos familiares como eles são, focando na mudança do nosso próprio modo de ver e entender as coisas. Ou seja, ninguém muda ninguém. Nós nos mudamos e, consequentemente, através da nossa mudança, nós vamos influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor, em especial aquele que convivemos na nossa família. Logo, ele nos ensina que o perdão e o auto-perdão são ferramentas essenciais nesse processo. A culpa por erros do passado não deve paralisar o presente. Ela deve ser convertida em responsabilidade para fazer melhor agora. A relação familiar, logo, não é um castigo, mas uma oportunidade de ajuste e aprendizado de amor. Veja que Hamed, nesse livro de Renovar Atitudes, ele constantemente substitui a palavra culpa por responsabilidade. Porque a culpa, ela nos paralisa, a responsabilidade não. Faz com que a gente tome consciência daquilo que fizemos e sigamos em frente para não cometer o mesmo erro. E também ele aborda um tema muito interessante, que é o tema da pré-ocupação, que é ocupar-se antecipadamente. No mundo atual e na vida urbana, o estresse e a ansiedade tornaram-se epidêmicos. Quem aqui não fica estressado ou ansioso? Levanta a mão. Quero ver levantar de novo a mão. Todos nós passamos, por estresse, por ansiedades. E Hamed nos lembra que a mente que trabalha desconectada dos sentidos projeta-se sempre no futuro, que é a ansiedade, ou remoendo o passado, que é a preocupação. O que nos impede de ver a verdade do momento presente, ou seja, nos impede de vivermos o presente, o aqui, o agora. A fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus nos ensina, é o antídoto
para essa ansiedade que vivemos. Confiar que tudo está justo e certo e que a providência divina cuida de cada detalhe permite que o indivíduo relaxe a tensão do controle. E isso não significa negligência, mas sim agir com dedicação no presente e entregar os resultados às leis universais. Concluindo, a renovação de atitudes proposta por Hamed neste livro não é um evento único, ou seja, não acontece de uma vez só, mas é um processo contínuo de despertamento. A felicidade verdadeira não é a ausência de problemas, mas a posse de uma consciência que sabe lidar com eles de maneira equilibrada. O autoconhecimento é a ferramenta mais eficaz para resistir à atração do mal e para se melhorar nessa vida. A mudança começa internamente e cada pequeno passo na direção da autopercepção e do autoconhecimento é uma vitória espiritual imensa. A proposta de Hamed é um convite para que nós possamos abrir as comportas da nossa alma e captarmos as inspirações divinas que estão por toda parte, permitindo-nos conhecer a verdade que realmente liberta. E é nesse sentido, então, que o livro serve como manual terapêutico e espiritual para nós nos dias que vivemos, oferecendo luz para os nossos caminhos e entendimento para os obstáculos que enfrentamos. Assim, a compreensão de que renovar atitudes é, acima de tudo, um ato de amor próprio e de respeito à própria jornada evolutiva. As lições aqui apresentadas, elas extrapolam o ambiente das casas espíritas e de qualquer templo religioso. Se tornam diretrizes de vida para qualquer pessoa que almeja uma existência mais autêntica, pacífica e conectada com as leis universais do amor e do progresso. Então, como Hamed nos traz neste livro, para finalizar, a transformação é possível. A felicidade é um direito e a responsabilidade é o caminho. Que Jesus nos abençoe. Então, depois destas reflexões que o Henrique nos trouxe para a nossa renovação, para renovarmos as nossas atitudes, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Se possível, vamos descruzar os braços e as pernas, nos colocarmos de uma posição bem confortável no banco. Sintam uma luz suave descendo sobre nós, sobre todos nós neste momento. E os médiuns que se prepararam com muita responsabilidade já se colocam em posição de captação. E nós vamos rogando a Jesus, nosso mestre, aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e toda uma legião de espíritos benfeitores que aqui estão na noite de hoje para auxiliar-nos em todas as nossas necessidades. Então, que nos coloquemos receptivos a todas essas energias, para que assim nós iniciemos a terapêutica do passe. Sintam nesse momento uma luz suave descendo do alto da nossa cabeça, como uma chuva fina de paz,
ela atravessa os pensamentos, aqueles pensamentos acelerados, as preocupações, a mente inquieta e traz calma, serenidade e conexão com o divino. Permitam que essa energia toque o que há de mais profundo em vocês nesse momento. Vocês não estão sozinhos. Há uma força superior que os ampara nesse momento, que os conhece e que os ama. E essa energia flui agora para a região da testa, entre os nossos olhos, o coronário frontal. Esse centro frontal, ele é a sede dos nossos pensamentos. Ele é a sede das nossas intuições, das nossas inspirações e do nosso discernimento. Então, sintam essa luz clara e serena fluindo neste momento, dissolvendo névoas de confusão, de dúvidas, de pensamentos que pesam e perturbam. E agora, essa mesma luz, essa energia, chega até o laríngeo. Centro laríngeo, ele é ligado à expressão, à comunicação, ao nosso sistema fonador. Então, que possamos ter o cuidado no bem falar. Silenciar quando necessário. E uma luz intensa, suave ao mesmo tempo, percorre essa região. Então ela dissipa as tensões, aflocha-nos emocionalmente, nos liberta. E nós ficamos mais leves neste momento. E essa mesma luz, essa energia, ela desce para o cardíaco, que fica no nosso coração. Ele é o centro mais poderoso do ser humano. E é aqui que vivem as alegrias mais profundas e também as dores mais profundas. Sintam então uma luz de cura que acolhe, pulsando em nosso peito. Ela toca as mágoas antigas, as perdas, as decepções. E elas trazem o cuidado de Deus e envia a cada um de nós. Já no centro gástrico, essa energia atua na região do estômago e do plexo solar. Aquele lugar onde a ansiedade aperta um tanto mais, onde o medo se instala muitas vezes, onde o nervosismo se manifesta no corpo. Então, que essa luz quente, como um sol da manhã, vamos imaginar o sol da manhã, ela ilumina esse centro nesse momento, dissolvendo angústia, acalmando a agitação interior, devolvendo a sensação de firmeza e equilíbrio. Sintam essa força renascendo, trazendo o equilíbrio. E agora o centro de força esplênico, que fica na altura do baço. Ele nos traz o equilíbrio da nossa saúde. Ele é ligado diretamente à vitalidade, à disposição, à nossa saúde. E essa luz agora, ela percorre toda essa região, renovando as energias gastas pela rotina, pelo esforço, pelo sofrimento ou até mesmo pelo cansaço acumulado. Então recebam essa vitalidade com gratidão. E agora nós vamos para o centro de força gástrico. A energia atua na região do estômago, aquele lugar onde a ansiedade aperta, onde o medo se instala.
há uma força dentro de cada um que nenhuma dificuldade de vida consegue apagar. E agora sim nós vamos para o centro de força esplênico. E essa energia do centro esplênico, ela fica na região do baço e do abdômen, diretamente ligado à vitalidade e à disposição energética. Vamos agora então para o centro de força genésico. A energia que passa, ela alcança a região pélvica, o nosso centro de força genésico, ligado à criatividade, aos relacionamentos, às emoções mais íntimas. E uma luz suave e equilibrada cuida desse centro de força com respeito e amor. E agora nós chegamos ao centro de força básico, que fica na altura da nossa coluna. O nosso centro de força que tem a ligação com o nosso eixo, o nosso equilíbrio. É aqui que encontramos a serenidade, a segurança e o senso de que temos o pé no chão, de que estamos firmes. Então, uma luz desce pela nossa coluna até os pés. Que essa energia traga a certeza de que pertencemos, de que a vida tem sentido. E agora, depois de tanto receber, é o momento de doarmos. Então, vamos agora até os nossos lares, já envolvendo todos que ali conosco comungam, abrindo as portas e janelas, levando esta energia, esta luz para aquecer, para organizar, para equilibrar o nosso lar. E assim também como o nosso ambiente de trabalho e todos que ali convivem conosco, tanto líderes como liderados, que possamos crescer juntos em busca tanto do material, mas também do espiritual. E se porventura estamos à procura de uma colocação profissional, vamos aproveitar nesse momento para entrar em contato com os mentores da casa, Dr. Júlio de Queiroz, Juiz Benevides e tantos outros que aqui se encontram, e vamos pedir ajuda, mas nunca esquecendo de aproveitar o momento para o aprendizado tão necessário, porque sabemos, nada é por acaso. E assim, vamos retornando aqui para o salão, e agora vibrando pelas urnas, pelos nomes que estão colocados nas urnas, primeiro dos encarnados. Vamos envolvendo a todos, mesmo que não colocamos o nome lá, mas vamos pensar em um ente querido, um amigo, um conhecido, que nesse momento necessita da nossa doação de amor, deste envolvimento com a luz e com os espíritos amigos. Levemos até eles, através dessa vibração, a paz, para que eles possam passar também por toda e qualquer dificuldade. Vamos agora envolvendo também e vibrando pelos nomes dos desencarnados, tanto os que estão na urna, como os que nós conhecemos e que no momento nos vem à mente. Lembremos-nos deles com amor, para assim podermos envolvê-los em paz, em harmonia, para que eles possam continuar na sua caminhada evolutiva. E assim, nós vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos mentores, aos espíritos que aqui estão superiores, por toda essa chuva de bênçãos que recebemos na noite de hoje. Que possamos levar conosco, durante toda a semana,
para nos manter em equilíbrio e preparados para a nossa vida no cotidiano. E assim, dando sequência ao nosso trabalho, vamos acompanhar a Vera, que fará por nós a magnetização das águas. Graças a Deus. É assim que neste momento possamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, os caravaneiros que aqui já se encontram desde cedo para fazer a fluidificação das nossas águas. Vamos neste momento mentalizar a nossa Mãe Natureza, essa Mãe Natureza que tanta beleza nos oferta nesse momento das cachoeiras, dos lagos, dos oceanos, das matas, aonde esses irmãos caravaneiros com tanto amor colhem dessa natureza todos os elementos necessários para que sejam fluidificadas nossas águas e que possamos também doar de nós o nosso melhor, para que lá nos laboratórios, nos hospitais, esses amados irmãos, médicos, biólogos, físicos, homeopatas, pediatras também, levando todas essas energias para serem trabalhadas juntamente aos nossos pretos velhos, caboclos e índios, para que nossas águas recebam tudo aquilo que aqui viemos buscar. Que cada um, ao tomar a sua água, mentalize sempre essa espiritualidade que com tanto carinho cuida de tudo, para que possamos nos sentir melhor. Que essas águas também do leito dos hospitais, dos pronto-socorros, dos asilos, aonde houver um irmão neste momento tomando um gole d'água, que ele também receba ali todos os benefícios necessários de que tanto necessita. E assim, agradecendo, amigo Jesus, o teu amor que sempre ali está presente, juntamente desses irmãos caravaneiros que nos acolhem assim com tanto amor e carinho. Gratidão mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que recebemos. Que Jesus abençoe toda a água dessa Mãe Natureza. Que assim seja. E assim, fortalecidos como estamos, por todas as bênçãos que nós recebemos neste trabalho, que nós possamos agradecer a grande oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Agradecer as palavras do Evangelho e que cada um de nós possa sair daqui hoje levando consigo uma palavra, uma mensagem que mais tenha nos tocado a alma, para continuarmos a reflexão. Que possamos voltar para os nossos lares, carregando essa paz e a certeza de que o nosso amigo Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que Ele nos envolva, nos proteja e nos envolva sempre com o seu grande e imenso amor. Que assim seja. Bom, domingo, Dia das Mães. Então, eu, em nome da nossa equipe toda de Evangelho das quintas-feiras, parabenizo a todas as mães. E os filhos, né? Que passem para eles, para os pais, esse parabéns, esse feliz Dia das Mães que nós desejamos a todos. E aqueles que já têm a mãezinha no outro plano, que possam elevar uma prece especial, um carinho,
e com certeza elas receberão. Feliz Dia das Mães a todos. Muito obrigada.